No vídeo sobre transferência em rampa, mencionei que para fazer esse tipo de funcionamento, nós precisamos de algumas proteções. Você lembra? Para que um cliente possa ter uma transferência em rampa, ele precisa de algumas proteções. Quais são elas? E esse é o assunto do vídeo de hoje. Eu me chamo Alexandre Moraes, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Antes de falarmos em proteções, vamos relembrar como é uma transferência em rampa. E antes ainda, vamos às condições que levam um cliente a fazer a transferência em rampa. Primeiro, economia na fatura de energia durante o horário de ponta. Segundo, em situações de tempo ruim ou de chuva, para não correr o risco de cair energia e perder a produção. E terceiro, em paradas programadas pela concessionária. Ao menos para grandes consumidores, a concessionária costuma avisar o dia, o horário e o período em que vai ficar desligado. Então, esses clientes podem se programar para colocar o grupo gerador em funcionamento durante aquele período. E também para não correr o risco de queda de energia e consequente perda de produção. Mas vamos então à operação. Seja qual for a situação dessas três, o controle envia comando de partida para o grupo gerador, que entra em funcionamento e começa a fazer o sincronismo com a concessionária. Durante o sincronismo, o controlador vai fazer com que o grupo gerador fique com a mesma tensão, mesma frequência e defasagem angular muito perto de zero em relação à concessionária. E quando estiverem em fase, ou seja, as senoides estiverem uma sobre a outra, faz a conexão de chave e inicia o processo de transferência em rampa da carga. E é nesse momento que as proteções entram em ação. Ou melhor, é nesse momento que as proteções passam a ser necessárias. É mesmo, é? Além das proteções que já são habituais para qualquer projeto, ou seja, 27, 59, 81, 50, 51, 50, 51N, temos também a função 25, que somente os controladores que fazem transferência em rampa possuem. E o incremento das proteções 32 e 67, que são potência reversa e sobrecorrente direcional inversa. Essas proteções são exigidas pelas concessionárias e não devemos colocar os equipamentos em operação se o cliente não tiver essas proteções ativadas. E isso acontece muito no campo. Essa tabela mostra alguns códigos de proteções e as suas descrições. E é importante que todos conheçam isso, porque normalmente os projetos, e eu me refiro aos unifilares, eles contêm os códigos e não as descrições. Até podem estar na legenda, mas como são códigos padrão, não é necessário que eles estejam lá. E esses códigos são facilmente localizados na tabela ANSI. Aqui temos uma tabela que mostra algumas concessionárias e as proteções que são exigidas por elas. E vejam que nem todas elas exigem o 32 e o 67. As normas das concessionárias podem sofrer alteração a qualquer momento. E pode ser que essas que não possuem as exigências na tabela já tenham sido acrescentadas. Porém, é de extrema importância sempre consultar a concessionária local para saber sobre suas exigências e poder andar com o projeto sem problema nenhum. Porque nós não devemos e não podemos colocar o grupo gerador em funcionamento com transferência em rampa sem essas proteções estarem ativas nos relés. Isso porque sabemos o problema que pode ser evitado se essas proteções forem utilizadas. Não sabemos?
detalhe é que essas proteções são unidirecionais, ou seja, temos que ter dos dois lados, melhor dizendo, no lado do grupo gerador e no lado da concessionária. O controlador de transferência em rampa possui essas proteções incorporadas, inclusive a 32, que é uma proteção direcional. E esse controlador também pode ser o mesmo que controla o grupo gerador. E, portanto, o lado do grupo gerador está protegido. Porém, os relés de proteção primária, que são instalados do lado de rede, normalmente possuem somente essas proteções. E para que a transferência em rampa possa ser habilitada, devem ser acrescidas as proteções 32 e 67 com a instalação de um relé externo a mais, ou às vezes fazer a substituição do relé existente por outro que possua essas proteções. Com isso, o lado de rede também fica protegido no momento em que as duas fontes estiverem em paralelo. Esses são alguns relés muito utilizados para esse tipo de proteção e que devem ser instalados antes da proteção termomagnética, ou seja, antes do disjuntor. Isso quer dizer que esse relé vai atuar na abertura do disjuntor de rede. E quando eu digo para ser instalado antes do disjuntor, é a leitura de corrente. E para essa proteção, temos que pegar amostras de corrente para que o relé possa enxergar o que está vendo. Muitas vezes é preciso instalar TCs, ou seja, transformadores de corrente. E detalhe, quando falamos sobre essa necessidade, às vezes o cliente diz o seguinte: Ô Alexandre, eu já tenho os TCs que eu utilizo aqui nos multimedidores. Pode utilizar eles, porque não tem mais espaço para instalar outros. E aí, gente? Podemos utilizar os TCs mencionados pelo cliente para o relé fazer essa leitura? Deixa a resposta aqui nos comentários, que esse é um assunto para um próximo vídeo. Analisando o unifilar, então teremos a proteção do grupo gerador diretamente no controlador de transferência e do lado de rede em um relé externo como esse, que está lendo a corrente do barramento e que vai fazer as proteções 32 e 67 do lado de rede. Agora já sabemos quais são as proteções necessárias para o funcionamento de transferência em rampa, a 32 e a 67. Mas como elas funcionam? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.